como a gente está abordando sobre Trindade hoje, existem muitas questões que são levantadas acerca desse assunto, certo? E até aqui tem sido, poxa, maravilhoso o assunto a ser abordado. Porém, uma das questões a ser abordada quando a gente fala de Trindade é que as pessoas dizem assim, ó, que elas nunca viram um trono para o Espírito Santo no céu. Na verdade, as pessoas elas dizem assim, ó, quando os céus são abertos, eles veem o Pai e o Filho à sua direita, né? E isso por si só já gera algumas perguntas. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, então, já que a gente está falando de Trindade, e as pessoas geralmente vão usar isso como um dos argumentos para dizer que a Trindade não existe, né? Quando se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque não se vê o Espírito Santo tendo uma forma corpórea, não se ouve falar sobre um trono para o Espírito, mas se fala sobre o Filho assentado à direita do Pai. Eu já falei disso no meu canal recentemente, sobre o trono do Espírito Santo, mas eu gostaria de ouvir vocês falando sobre esse assunto, o que vocês entendem, para a gente ir conversando um pouquinho mais sobre esse assunto da Trindade. Deixa o irmão Dionei falar aí para nós aí. Esse é bem legal. Esse é bem legal. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e botar no Salmo 110. Salmo 110 vai falar umas coisas muito interessantes. Ele começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tem tanta referência desse texto no Novo Testamento, né? Hebreus, por exemplo, é campeão em fazer essa referência várias vezes, que não há dúvidas sobre quem ele está falando. Ele está falando do Pai e do Filho, né? E é o Pai falando para o Filho. Então você tem aqui justamente o Pai, né, falando para o Filho, assenta-te à minha direita. Bem, isso aqui todo mundo conhece, né? E é interessante que eu estava lendo Apocalipse, por exemplo, ele já abre com a Trindade. A gente depois, acho que o Tiago podia falar disso, que é bem interessante, no capítulo 1, já vai falar. Perfeito. Mas ele fala muito sobre o Filho no trono. E ele sempre fala do Cordeiro, muitas vezes, você vai ver isso no capítulo 5, capítulo 4 também, do Cordeiro no centro. E ele usa o termo meso mesmo, no grego, que significa entre. Bem, nós sabemos que o Pai está à sua direita. Desculpa, que o Filho está à direita do Pai, ou seja, o Pai está à esquerda do Filho. Mas se ele está entre, quem é que está do outro lado? Que tem que ter alguém do outro lado. Ninguém fica no meio quando só tem duas pessoas num trono, né? Então, peraí, esse trono parece que ele não tem só duas divisões, parece que ele tem mais. Ele dá a impressão que é um trono tripartido. E realmente você vai perceber isso quando você lê o Salmo 110 de uma forma mais honesta com o texto. Porque o Salmo 110 é o Pai falando sempre, e sempre falando para o Filho. Por isso que ele diz, olha, né, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos. Essa tradução do 3, eu gosto da tradução da Septuaginta, que diz que no dia do teu poder, no dia do teu domínio, né, você vai Foi ser... gerado antes da aurora, né? Gerado na aurora, tal. É muito melhor essa tradução, que fala, inclusive, dessa questão Melquisedeque, né, de Cristo, porque ele vai falar justamente isso. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, novamente está citando o Pai falando para o Filho, né? E aí ele continua falando para o Filho. Diz assim, ó, e o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará reis. Peraí, deixa eu mudar isso aqui, então. Deixa eu parar de compartilhar agora. Mostrar no quadro isso aqui, né? Então você tem aqui o trono, ok? Vou fazer de conta que a gente está vendo o trono de frente, certo? Então estou vendo, aqui está o Pai. Muito bem. O Pai chega para o Filho e diz assim, Filho, senta à minha direita. Então se ele está sentado de frente para mim, a direita, né, para cá. Então, senta à minha direita, Filho. Beleza, o Filho senta à direita. Lá no versículo 5 ele vai dizer, o Senhor, porque está falando para o Filho, o Senhor à tua direita. Mas espera aí. O Pai está à esquerda do Filho. Existe um Yud-Rei Vav-Rei também sentado à direita do Filho. Quem é esse? Só pode ser esse. Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também executa vingança. Até porque ele vai executar vingança junto com o Filho. Lembra? Ele vai fazer isso com o sopro da sua boca, sopra pneuma. Tanto o Filho faz isso, quanto Deus, em outro texto, vai falar a mesma coisa. Com o sopro
da sua boca, com o pneuma, né? No caso, no Antigo Testamento, fala com o ruá da sua boca, você vai esmagar, né, reis. Então, está relacionado ao quê? Você tem esse trono tripartido que mostra realmente o Pai. Por isso que você tem o braço direito e a mão direita. Você tem justamente isso, por isso que ele usa muito a tua destra, Senhor, é poderosa, o teu braço, Senhor, é glorioso, é poderoso. Você vai ver vários textos, quando ele usa Yamin, que é a destra do Senhor, é poderosa, ele está falando da sua direita, e a sua direita envolve tanto o braço do Senhor, quanto a mão do Senhor, por isso que é o filho da mão direita, e muitas vezes a sua mão direita, como a gente viu, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, né, que é o braço direito também. Então você vê isso direto nos textos. O trono do Senhor é tripartido. Por isso que Jesus está no meio, o Cordeiro que está sentado no centro do trono, porque o Pai está à sua esquerda e o Espírito à sua direita. É muito legal isso. Tem até uns textos interessantes que eu quero complementar. Olha que interessante o que o Espírito faz, né? Aqui eu não vou ler todo o contexto, mas a gente vai ler um pedacinho, tá? Diz assim, olha só, porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura de sangue de cordeiros e bodes. Né? O que segura a espada, irmão? Não é a mão? E o Espírito é a mão do Senhor. E tem sacrifício na terra de Borza e grande matança na terra de Edom. Aí vai falar aqui do dia da vingança do Senhor, o ano da remissão pela causa de Sião, né? Aí ele vai falar que os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente, né? Aí aqui vai mostrar que vai subir o fogo, que não vai apagar nem de noite nem de dia, né? E ele vai falar dos animais impuros e tal. E olha só quem vai juntar esse povo lá, nesse lugar que está sempre pegando fogo. Diz assim, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma, nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque lançou sorte em favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra como cordel. Olha a mão do Senhor. Para sempre possuirão através de gerações e habitarão nela. Então você vê que aqui é o castigo do Senhor, mas quem está fazendo isso é a espada, que está sendo segurada pela mão do Senhor, e essa mão do Senhor está levando esses aqui que são considerados animais impuros, que são figuras de ímpios, para onde? Para o lago de fogo aqui, que é uma figura. Aí você vai ver que a mão do Senhor que vai derramar os cálices da sua ira. Você vai ver que a mão do Senhor que, por exemplo, vai carregar os homens, vai levar, né? O Espírito me tomou pela mão. Tem vários textos desse. Então, o Espírito, ele sempre vai agir com a mão do Senhor, né? A mão forte, braço estendido, que é o Filho. Tudo isso fala do mesmo Deus. E ele vai utilizar... Isso já no Antigo Testamento, né, maninho? É, a Trindade lá sendo manifesta. Esse texto é muito tremendo, irmão, que você falou aí. Vai lá, irmão Tiago. Há muitas coisas que a gente pode ver nesses assuntos. Hoje eu estou aqui mais para fazer perguntas, né? Mas essa questão do trono, eu creio que é algo muito importante, justamente porque quando a gente fala do trono de Deus, né, eu vi que os irmãos já expuseram mais do que bem, né? A gente vai ver isso muito claramente sendo tratado. Por exemplo, Jesus sobe e assenta-se à destra do Pai. Isso está sempre ali presente. São vários, inúmeros textos falando disso. Jesus assentado à destra do Pai. Você vai para Apocalipse 7, diz assim, ó, que se viu um trono, né? Apocalipse 4, Apocalipse 5, vocês veem lá os 24 tronos ao redor de um trono. A Bíblia não diz que tem 2 tronos lá, né? Quando eles se prostram e botam as suas coroas no chão, eles estão se prostrando diante de um único trono. Aí, de repente, eles veem lá alguém assentado no trono com um livro na sua mão direita, e, de repente, João olha para ver com quem é que está falando, e ele diz assim, que ele vê no meio do trono, né? Pera ver, é um único trono, mas ele vê no meio do trono, ele vê o Cordeiro, né? E aí ele vai falar do Cordeiro, que parecia ter estado morto e tudo mais. Então você vê, o Pai, como o Dionei fez claramente aí, a figura do quadro, eu estou gostando disso. Eu acho que eu vou começar a botar um quadro atrás de mim também. Gostei disso. É bom, é útil. Muito, muito bom. Você vê ali a questão, olha, o Pai à esquerda, o filho no centro. Poxa, se ele está no centro, quem é que está do outro lado? Está vazio? Né? É justamente a ideia que eu abordei num vídeo alguns dias atrás no canal. Um trono tripartido falando do Pai, do Filho
e do Espírito. Aí as pessoas geralmente dizem, tá, mas e por que ninguém teve uma visão de ver o Espírito nos céus, né, assentado? Primeiro que quando a gente lê Apocalipse 4 e 5, vocês veem ali figuras da Trindade no livro do Apocalipse. Por quê? Você vê o Pai com um livro, o Filho na figura do Cordeiro, e você vê os 7 Espíritos, as 7 lâmpadas, os 7 olhos, os 7 chifres, que são os 7 Espíritos. Quando você lê Apocalipse 1, você já vê claramente ali sendo falado de 3 pessoas. Né? Ele está dizendo assim, ó, que o Pai, ele tá dando, né, a carta ao Filho por meio do Espírito. Apocalipse 1 já aparece os 3. Mas ainda assim as pessoas dizem, tá, mas como é que não se vê o Espírito assentado no trono? Né? E aí a gente vai voltar lá para Isaías, porque Isaías 6, quando a gente tem a visão do trono, eu gosto de citar esse texto, porque Isaías, ele fala de alguém que está sentado, ele viu alguém assentado no trono, certo? Ele viu alguém. A gente vai dizer, pode ser o pai, pode ser o próprio filho, né? Só que quando a gente vai, eu não vou ler o texto hoje, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, só que quando a gente vai para o Atos dos Apóstolos, Paulo, ao tratar, ele vai fazer uma citação de Isaías 6, e lá em Isaías 6, quem está sentado no trono, ele está falando algo. Quem está sentado no trono, ele vai dizer assim, ó, vai, diga a esse povo, estejam sempre com ouvidos, mas não entendam, estejam sempre vendo, mas não percebam. Então, aquele que está assentado no trono está falando. Só que Paulo, quando ele cita em Atos 28, 25, as mesmas falas daquele que está sentado no trono, ele vai dizer assim, ó, bem falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías. Vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, mas de modo nenhum entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então, claramente, a gente vai ver ali, ó, que tinha alguém assentado no trono, claramente a gente sabe, Isaías viu alguém, as pessoas vão dizer, era o pai, não, era o filho, tá? Mas Paulo, ele atrela essa pessoa que está falando no trono ao Espírito Santo, entenderam? Então, assim, dizer que ninguém viu o Espírito Santo, então a gente teria que dizer, então como é que Paulo atribuiu? Né? Então, assim, ó, existem muitas questões, muitas formas como a gente poderia ter abordado essa questão, mas essa ideia de um trono tripartido, ele tem uma fundamentação muito boa, muito clara nas Escrituras. Existe um texto aqui, irmão, para dizer assim, do Espírito Santo, que diz assim, olha onde é que está o Espírito, né? Diz bem assim, verso 5 do capítulo do Salmo 139, ó, tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão, olha só, a mão, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Veja, a mão do Senhor. E é sobremodo elevado, não posso atingir. Agora ele falando da mão do Senhor. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás, que é o Espírito do Senhor. Né? E a minha cama, e se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás, o Espírito do Senhor. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, e ainda me leva, e lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta, o Espírito do Senhor. Tem mais textos aqui, né? Mas veja, constantemente o Espírito. A Bíblia fala que os sete Espíritos são os olhos do Senhor, né? Aí a gente vai ver que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O Espírito também é apontado como os olhos do Senhor. E olha que interessante esse texto de Apocalipse, né? Esse texto aqui eu acho muito tremendo. Ó, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, tá? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, né? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Irmão, você envia alguma coisa da parte de uma coisa? Você sempre envia alguma coisa da parte de alguém. Olha lá, João escrevendo para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, de quem? Daquele que é, que era e há de vir. Aqui está falando do Pai, nesse contexto aqui. Da parte dos 7 espíritos. Não, mas o espírito aqui é outra coisa. O espírito não é ninguém aqui. É segundo que alguns entendem. Que se acham diante do trono. E mais,
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Se, irmãos, o Espírito aqui fosse o Pai e o Filho, bastava ele dizer da parte daquele que era e há de vir, e da parte daquele que esteve morto e está vivo. Acabou. Não precisa. Aí eu vou dizer, não, mas nos restantes dos evangelhos, está dizendo lá só, evangelhos não, mas das cartas, está dizendo que só tem, né, só fala do Pai e do Filho, é só você ler bem que o Espírito está lá também. Então aqui, da parte dos 7 Espíritos, quer dizer, então não é já uma trindade, né, já é uma novena, são 9 pessoas. Não faz sentido, irmão. Quando ele fala de 7 Espíritos aqui, ele está mostrando a plenitude do Espírito demonstrada em 7 partes. Tanto que a igreja, você vai ver que ela vai ser tipificada numa menorá com 7 fogos. E cada fogo daquele vai estar mostrando os dons sobre a igreja. Não tem nada a ver com 7 pessoas aqui, mas é o Espírito subdividido, demonstrado em 7 partes, para formar um Espírito. E este Espírito é aquilo que Jesus fala. Quando ele vai falar com as igrejas, é como se ele enviasse um Espírito e dissesse assim, o Espírito falasse, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito está falando quando ele é enviado para as igrejas e acende uma menorá. Acende lá um candelabro. É isso que o texto está dizendo aqui. Era justamente esse texto que eu tinha em mente. E olha só que interessante, você vai ler o livro de Apocalipse e ele começa dizendo assim, ó, a revelação que Deus deu ao Filho, né, para entregar à igreja. Só que quando tu lê as cartas, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Né? Então você vê que claramente existe ali os 3 remetentes ali. Quem está escrevendo a carta, a revelação procede do Pai, do Filho e do Espírito. E quantas vezes ele fala isso? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas? 7 vezes. Quantos espíritos são? 7, porque ele vai enviar um espírito para cada igreja. E aí vai encher a menorá como um todo, escutando a palavra que procede do Pai, que passa pelo Filho e entregue pelo Espírito. Tremendo isso, né? E você vê isso também, quando você associa Isaías 61, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, com Isaías 11, né, que vai falar justamente dos 7 Espíritos de Deus que estão sobre o renovo. Né? Então, aí você vê claramente que essa figura dos 7 sempre fala do Espírito, na verdade, em sua plenitude, né, das suas várias formas de atuação também. E também então, é muito 4, interessante, né? Isso. Exatamente. Pode falar, irmão. Então, é essa ligação que eu estava pensando aqui, porque quando a gente vai lá em Apocalipse 5, né, o irmão pode até colocar na tela para os irmãos acompanharem também o texto. Apocalipse 5? Isso, no versículo 6. Aí vai falar do trono ali, né? Deixa eu só achar aqui, peraí, que eu tô meio... Apocalipse... Deu tilt aqui. Apocalipse 5, verso 6. Aí, só para os irmãos acompanharem lá. Pode falar, irmão. Que vai dizer, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Aí tá o cordeiro, né? Como tendo sido morto. E olha o que ele tinha. 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Tá aí ali. Tá aí. Aí a gente pega o seguinte, quando a gente vai lá para Zacarias, capítulo 3, versículo 9... Zacarias 3, 9, vamos lá. Que aí vai falar da pedra fundamental. Né? É a pedra fundamental. Botei no profeta errado. Zacarias, botei Zacarias 3, 9, eu botei em Sofonias, né? Dá 0 para mim. Olha lá. Tá aqui. Então, aí diz aí, ó. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, não tem igual, né? Estão os 7 olhos. Aí vai dizer lá em Apocalipse que os 7 olhos são 7 espíritos. Eis que lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Essa aqui é a base da igreja, né? Ele fala isso para Pedro. Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro, na sua carta, explica quem é essa pedra fundamental, que é Cristo. E esses 7 olhos que estão sobre essa pedra são 7 espíritos. Aí quando liga com o que o pastor Janei falou agora, os 7 espíritos é o quê? A plenitude do Espírito Santo. Exatamente. E nesse texto de Zacarias você vê os 3 atuando, né? Sempre, Pai, os 3 atuando juntos, sempre. Sempre atuando. Irmão Janei, uma pergunta assim que eu até tenho uma dúvida, eu sei que entende mais do hebraico que eu. É interessante que quando você vai ver os termos assim, o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor, Espírito de Yahweh, na verdade, quando você vai no hebraico, na verdade você pode ler de uma forma assim, o anjo Senhor e o Espírito Senhor. É possível? Sim. Então, sim, quando você vê lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, poderia ser dito, o Espírito Senhor está sobre mim? É possível? Quando fala assim, o anjo de Deus, na verdade, né, seria Malach Yahweh. O anjo do Senhor, na verdade, poderia ser lido o anjo Senhor.
É interessante que você vê que em Malaquias, capítulo 3, fala, né? Eis que vem ele, o anjo da aliança, quem vos esperar, o Senhor que virá ao seu tempo. Vamos ver.